Oi, eu acabei de jogar um torneio de xadrez. Durou 4 dias. Foram 5 partidas, é o Sudeste Amador 2024. E vou mostrar aqui, fazer um recap das minhas partidas. É, Primeira partida foi de pretas contra um adversário de uns 1800 de rating, Renan Itagiba. E foi uma partida bem ruim da minha parte. Contra E4 joguei a siciliana como praticamente sempre. E aí joguei a dragão hiperacelerada e fomos para essa posição. E aqui ele jogou C4, que é o lance típico da Maroxy. É um lance muito chato, porque quando você joga a dragão hiperacelerada ou a dragão acelerada normal, você quer fazer D5 em algum momento. Então, se tiver um peão aqui, beleza, seu D5 ainda funciona, mas se tiver um peão aqui e outro peão aqui, aí seu D5 vai ser sempre impossível. Então, por isso que chama Maroxy Bind. Bind é meio... esses peões criam uma proteção aqui. Então, o que eu quis dizer com isso? Que você tem que partir para uma estrutura de Índia do Rei, jogando seu peão em D6, o que é menos ambicioso do que jogar ele em D5, mas tudo bem. E aí, depois de bispo G7, ele jogou cavalo C2, que foi um lance que me pegou muito de surpresa, porque eu não conhecia esse lance. Geralmente, os lances aqui são bispo E3. Só bispo E3, né, que eu conhecia, na verdade. Jogado 93% das vezes. E ele jogou isso e eu pensei assim, não conheço esse lance, deve ser pior. Mas não é, esse lance é completamente jogável. E aí eu tentei punir esse lance, que foi um grande erro, porque não dá pra punir algo que não tá errado. E aí eu poderia ter só desenvolvido normalmente com cavalo F6, D6, como eu falei. Mas eu inventei esse dama A5 cheque, que já piorou um pouco minha posição. Porque ele desenvolve as peças dele de um jeito tranquilo. Eu pensei assim, vou forçar alguma peça para D7, e aí eu começo a atacar esse ponto aqui, que é uma debilidade, mas não, ele consegue defender tudo. E aqui, dama por B2 não funciona, porque eu perco minha dama, né? Então, eu joguei cavalo F6, fiz o roque, fiz o D6. Então eu fiz isso tudo, só que eu fiz isso tudo perdendo uns tempos aqui. E enquanto eu perdi esses tempos, ele ganhava tempos desenvolvendo as peças dele. Então eu já tô um pouco pior aqui, vou ter que lutar pra igualar. Ele jogou B3, que foi um lance bem interessante, porque eu posso conseguir duas peças e um peão. Uma torre e um peão por duas peças, mas a minha posição ficaria muito ruim aqui. O material tá igual, só que as ameaças são muito difíceis de parar. Então não fiz isso. Resolvi trocar esse cavalo aqui, porque esse cavalo... Vou voltar aqui e explicar por que ele jogou o cavalo aqui. Ele jogou o cavalo aqui porque eu falei dessa casa aqui que ele criou, movendo o peão pra ir. E o cavalo aqui ele pode pular pra cá e depois pular pra cá, ocupando essa casa. Então, esse cavalo parece meio mal posicionado, mas ele tem potencial de ser uma peça boa. Então eu ofereci a troca aqui, e aí troquei. E sei lá, começa a criar umas cravadas, minhas peças começam a ficar ativas. Claro, eu tenho que sempre tomar cuidado com o bispo E3 atacando minha dama, e eu não posso voltar pra trás. Mas eu pensei que eu tava tomando cuidado. E aí ele jogou dama C2 pra colocar uma torre aqui.
proteger o cavalo de novo, porque agora ele pode tirar o bispo e o cavalo vai estar protegido. E aí eu joguei cavalo G4, que é um lance bem desnecessário. Porque eu pensei assim, cavalo G4, eu tô antecipando o bispo aqui. Ele não pode jogar esse lance. E se ele quiser trocar, eu tomo não faz nenhum sentido ele jogar isso, porque ele perde uma peça aqui. Só que é um lance que... Aí eu tava pensando, eu posso reposicionar o cavalo depois, só que eu não vi H3. Como pode isso? Eu só não vi H3. E aí eu tenho que voltar meu cavalo. Eu tenho que ser humilde, admitir meu erro e voltar meu cavalo. Piorando mais ainda a questão de perder tempos. Só que eu não fiz isso. Eu pensei assim, nossa, eu sou muito esperto, achei um tático. E aí eu joguei bispo aqui. E aí eu perco o jogo instantaneamente aqui. Porque eu pensei assim, se ele tomar o cavalo, eu tomo aqui, protegido pelo bispo, e recuperar a peça. Tá tudo bem. Se ele tomar aqui, eu volto aqui. Tá tranquilo, não perco nada, vou jogar F5 depois. Só que eu não vi esse lance aqui, que merece até uma exclamação aqui. Uma exclamação só. Que acaba com o jogo. Não tem como fazer nada agora. Se eu tirar o cavalo, cai o bispo. Se eu tomar aqui, que foi o que eu fiz, ele ataca a minha dama e aí vai cair o cavalo, porque tem uma dama e um cavalo atacados. Opa. Então eu joguei aqui, porque... se ele jogar isso, eu jogo isso, né? Então ele tem que capturar aqui, eu capturo com cheque. Crio umas debilidades aqui, mas ainda tô muito pior. Ele jogou aqui. Eu pensei assim, quero dar um perpétuo, só que não funciona isso aqui. Não funciona porque se eu capturar aqui, ele não é obrigado a capturar. O que eu queria era isso aqui, né? Mas ele não é obrigado a capturar, né? Ele tem esse lance intermediário e aí eu perco o bispo. Então, obviamente eu não fiz isso. Joguei F5, tentando complicar um pouco as coisas. E aí, eu ainda tô de olho aqui no perpétuo. Eu tô sempre de olho. Só vou abandonar quando não puder mais ter o perpétuo. Aí eu tirei o bispo, porque o bispo é importante pra se sacrificar aqui. Ele jogou a dama aí agora eu pensei, se eu tirar a dama eu tô ameaçando mate. E ele foi muito preciso, ele jogou bispo E4 pra cortar meu bispo. Meu bispo também não tem motivo ele voltar, porque eu tô quase levando mate também. Aí eu tive que trocar e... sei lá, qualquer coisa perde aqui, mas... eu achei que aqui tava bom já. Aí eu abandonei. Então esse jogo foi bem ruim, mas... tudo bem, a minha volta ao xadrez competitivo em uns 4 meses. Na segunda rodada, eu enfrentei de brancas o mestre nacional Arnor, não sei. Essa partida foi absurda, nossa. Emocionante essa partida. Provavelmente a mais emocionante que eu já joguei. E aí eu sabia que ele jogava siciliano. E aí eu resolvi jogar a Lapin, que é uma abertura para buscar o centro quase que imediatamente, para querer botar 2 peões no centro. Então ele jogou uma das linhas mais afiadas, que é essa, e ele toma de dama. E aí eu já ataco o centro aqui, como eu pretendia. Aí eu vou desenvolvendo minhas peças, e aqui o lance normal é bispo E2, que tira essa ameaça aqui, né, de dobrar meu peão. Sei lá, se eu faço um lance normal, tipo isso, ele joga aqui e eu tenho meus peões dobrados. E eu não quero isso. Então, o lance normal é jogar bispo E2 aqui. Só que eu queria surpreender ele um pouco, e aí eu joguei cavalo BD2, que é um lance que faz muito sentido porque ele controla essa ameaça dele de trocar as peças aqui e dobrar meus peões. E ele também ameaça bispo C4. Então
É, claro, ele não pode... Opa, tá. Aí eu joguei bispo C4 e aqui ele não pode trocar, porque senão eu troco aqui e aí se ele capturar minha dama eu ganho a torre. Então essa é a questão. Então aqui ele tem que sair com a dama, não tem outra opção. Aí eu joguei dama B3 pra... porque, claro, eu quero fazer o rock, mas dama B3 dá um... tira a dama dessa cravada e ainda cria uma ameaça que ele tem que defender. Ele defendeu. Dama C7. Beleza, fiz o rock. E aqui acabou todas as partidas da base. Ele jogou cavalo BD7 pra fazer o rock longo e falar assim, não... tipo, sua abertura não... Você não conseguiu criar o ataque que você queria criar porque meu rei vai rocar logo. Então eu resolvi romper o centro logo, aproveitando o rei no centro. E aí joguei uma ideia super interessante que o computador não gosta muito. Mas eu dei esse cheque e aqui eu joguei cavalo G5. O computador não gosta, mas não é a pior coisa do mundo também. Não é completamente refutado. E aí a ideia, claro, é que se ele tomar aqui, aí eu tomo aqui e sacrifico minha dama. Só que eu ganho a dama dele com cheque e ganho a torre depois. Então, óbvio que ele não pode entrar nessa linha. Tinha umas outras linhas, mas aparentemente ele tinha que ter feito rock mesmo e... opa, isso, tinha que ter feito rock, capturado aqui, aí eu capturar a dama dele, ele toma minha dama. E a questão aqui é que meu cavalo fica sem casa. Depois daqui, eu acho que meu cavalo fica sem casa. E eu não tinha visto isso. Então, na verdade, eu acho que eu errei a linha aqui. Não, era isso mesmo. Não sei. Eu teria medo disso aqui de pretas, mesmo pretas tendo um peão a mais. Eu não sei. Enfim, ele tinha que ter feito isso aí. Só que o que ele fez foi cavalo aqui pra bloquear isso aqui, né? E aí eu joguei cavalo aqui de qualquer maneira, porque era meu plano mesmo, ameaçando a dama, né? Ele tem que tomar. E aí eu joguei esse cheque. Porque eu pensei assim, se ele voltar com esse cavalo, ele perde esse peão. Se ele voltar com esse cavalo, eu jogo F5 e aí, sei lá, ele volta pra qualquer lugar e ele perde esse peão. Se ele jogar isso aqui também, F4, né? Eu jogo F4 e ele perde esse peão. Só que eu não tinha visto que ele podia simplesmente jogar rei F7. Foi um lance muito bom. Foi um lance extremamente bom. Porque acaba com minhas ameaças e é muito fácil errar. Porque esse bispo tá meio preso, as peças estão fora de jogo. Eu tenho que tirar o cavalo. Pra depois tirar o bispo, pra depois tirar a torre. Então minha posição tava começando a ficar ruim. Eu joguei F4, que foi um grande erro, porque tem um intermediário C4 atacando minha dama. E aí, se eu tirar a dama, ele já tem um duplo aqui. Só que tem que tirar o cavalo, né? Então ele tira o cavalo pra cá, ataca a minha torre, eu tiro a torre, e aí ele joga esse duplo. E aí eu tô completamente perdido já. Por algum motivo, ele quis ganhar minha qualidade em vez de ganhar o bispo. E aí isso me proporcionou algum desenvolvimento. E eu tenho par de bispos também, né? Ele voltou aqui, eu tirei o bispo. Aí ele jogou o bispo aqui, eu comecei a desenvolver minhas peças. Dei um cheque aqui procurando um contra-jogo.
Aqui eu ameacei mate. E ele jogou esse cheque e trocou meu cavalo. E aí ele começou a ameaçar umas trocas de dama. Só que eu tô perdendo, então eu não quero trocar a dama. Aí eu tentei fugir com a minha dama, tirar o rei aqui do caminho. E o ataque dele foi chegando. Aqui eu tô tentando defender e chegou nesse momento. E a troca de damas aqui é inevitável. Não tem nada que eu possa fazer. Ou eu levo o mate ou eu troco dama. Então eu troquei as damas. Eu pensei assim, como que eu vou buscar contra-jogo? Eu pensei assim, a posição tá perdida, mas tava pior. Tipo, tava mais perdido. Por quê? Porque eu tenho 2 bispos, o que é sempre bom. E essa torre aqui não tá jogando ainda. Então eu tenho que aproveitar isso mais rápido que eu puder. Então todos os lances que eu fizer agora tem que ameaçar coisas, para não dar tempo de desenvolver. Então eu joguei aqui bispo d7, ameaçando esse lance que obriga ele a entregar a qualidade. E ele jogou torre aqui, impedindo. Aí eu desenvolvi outro bispo pra trazer essa torre logo. Ele jogou isso, que foi um grande erro, porque eu jogo assim, eu não puni o erro do jeito certo, né? Mas eu jogo o bispo aqui, e aí esse peão vai cair com cheque. Eu acho que não tem muito como proteger, porque se você avançar esse peão, eu tomo. Então esse peão vai cair. E aí eu joguei, e aí ele deu um cheque aqui, e a posição já tá igualada de novo. Fugi aqui, ele voltou pra cá. Agora eu posso pegar esse peão com cheque, não tem nenhum problema. Só que eu preferi trazer a torre antes, porque sei lá, se ele tenta fugir do cheque, eu ganho a torre, né? Aqui eu simplesmente ganho essa torre. Não sei, eu desenvolvo minhas peças, né? Ele jogou G4, e aí eu ganho o peão dele com cheque. Aí protegi aqui. E aí eu trouxe minha torre pro ataque. Então agora eu tô com 2 bispos e uma torre no ataque aqui. O ataque tá indo a todo vapor. Trouxe meu rei pra cima. Então eu tenho um peão, uma torre, 2 bispos e um rei no ataque. E eu pensei assim, acho que eu tô jogando pra ganhar esse jogo. Não tô mais perdido, acho que eu tô jogando pra ganhar. E aí eu comecei a dar uns cheques. Cravada, cheque descoberto, mais um cheque, ameaçando mais um cheque. E aí é bom falar que aqui eu já tava começando a jogar no acréscimo de tempo. Então eu tava com 30 segundos no relógio, e cada lance você ganha mais 30 segundos. Então eu gastava uns 20 a 30 segundos pra fazer meu lance, e aí eu ganhava mais 30 e tinha que usar eles pro próximo lance, e assim por diante pelo resto do jogo. Então eu tomei muitas decisões péssimas a partir de agora, porque meu tempo tava começando a acabar mesmo. Então aqui eu não vi que eu podia jogar esse cheque, e aí ele começa a ficar preso. Eu tirei meu bispo pra trás, o que perde minha vantagem, porque ele começa a atacar aqui, e aí agora a troca das torres é inevitável. Eu joguei o rei aqui pra levar mais pra ataque, e eu pensei assim, ele vai trocar as torres? Sim, mas eu vou ganhar um peão passado. Então tem um peão passado, e aí ele voltou, eu trouxe o bispo aqui pra apoiar meu peão, e ele voltou o bispo dele, aí eu pensei, vou avançar meu peão. E aqui é um momento que eu vou ficar tendo pesadelos com isso pelo resto da minha vida. Porque eu tinha um lance vencedor aqui, eu ia ganhar a partida, eu ia ganhar muito rating, ia ganhar de um mestre nacional, mas eu não joguei D7, porque eu tava com muito pouco tempo, eu não vi que tava tudo defendido, e eu pensei assim, vou tirar meu bispo porque o rei tá atacando o bispo. Eu joguei isso e perde toda a vantagem, e eu tô perdido, eu não tô nem mais empatado. Tô completamente perdido. Então
É... Tá bom, vamos lá. O que eu tinha que ter feito? Tinha que ter jogado aqui. E aí, claro, se ele toma o bispo, eu promovo. Eu não sei por que eu não vi isso. Se ele volta, eu jogo isso, que ataca a torre e a promoção. Não tem absolutamente nada que ele pode fazer. É, talvez. Talvez um lance meio maluco assim. Tipo. Eu não sei, sabe? Não tem absolutamente nada. Eu não sei nem o que o computador sugere aqui. Tá vendo? Isso aqui. E eu. Opa. Isso aqui. E eu faço dama. E já é mate em 9. Não, sabe? Não. É, não tem absolutamente nada. Já era mate em 12, tá vendo? Então. Ridículo. Ridículo. Eu joguei Bispo H7, que é um lance que não fez nenhum sentido. E aí eu perco tudo. Tô com 2 bispos aqui. Mas beleza. Eu vou tentar lutar pelo empate aqui. Então eu vou tentar ficar dando cheques infinitos assim. Vou tentar fazer o que eu puder aqui. Ganhei um peão, beleza. Perdi um peão. Só que vou tentar ficar dando cheques. E aqui ele entregou esse peão, porque tem esse duplo, né? E aí eu pensei, beleza, eu acho que ele não consegue ganhar essa posição. Porque meus bispos estão muito ativos. Meu peão aqui tá defendido. Não tem muito o que fazer. Eu tava certo, porque a posição realmente é igualada. Vou ganhar mais um peão aqui. Aí aqui eu errei levemente, porque eu pensei assim. Se eu só. O que eu tinha pensado? Se eu só proteger aqui, ele tem esse lance que ganha meu bispo. Então eu tava certo, só que eu tinha que ter jogado isso aqui. E aí eu sacrifico isso e eu pego esse peão. Eu joguei isso, que é um problema, porque aqui eu tenho que trocar esses bispos e aí eu tenho um bispo a menos e eu não tenho par de bispos mais. Então essa posição é muito mais difícil de empatar. Porque com 2 bispos, eu posso ficar dando cheques, ameaçando cheques muito facilmente. Com um bispo só, o rei pode pra sempre andar nas casas escuras. E meu bispo nunca mais vai dar cheque nesse rei. O rei nunca mais vai pisar em uma casa clara se ele não quiser. Então, eu protejo aqui, tomo esse peão. E aqui tá muito difícil defender. Então eu vou adiantar uns lances aqui. Eu perco esse peão pra tentar ganhar esse, mas não ganho. Isso aqui é um empate. Então é um empate teórico. Teoricamente não tem como ele progredir se eu fizer os melhores lances. E aí eu fiquei passeando aqui. Mas isso aqui foi um grande erro. E aí nesse momento eu tinha que ter jogado bispo E4, alguma coisa assim, eu acho. Tinha que ter jogado alguma coisa assim. Porque aí se ele me dá um cheque. Opa! Ele não pode me dar um cheque, né? Se ele me dá um cheque aqui, agora sim, ele não pode jogar isso, porque senão eu protejo aqui. E aí ele tem que tirar a torre pra não afogar, e aí eu tiro meu bispo. E aí ele joga qualquer coisa, eu protejo. Então, isso aqui é uma fortaleza. E eu não perco nunca. Mas eu joguei isso aqui. E aí cai no meu tema favorito, mas eu não queria estar caindo nesse tema, eu queria estar aplicando esse tema, que é a Zugzwang. Que é o seguinte. Inclusive, eu não faço a menor ideia do que aconteceu aqui. Tá. Zugzwang é quando você
só tem lances que vão piorar a sua posição. Mas você não pode passar o lance, né? Você é obrigado a mover. Então aqui, literalmente, meu único lance é A3, que é um lance que eu nunca queria jogar. Porque eu queria que meu rei ficasse preso aqui, junto com o bispo, pra ter aquela estrutura lá de fortaleza. Então aqui eu sou obrigado a jogar A3, o que é horrível pra mim, porque eu não vou conseguir mais empatar. Só que ele já abandona a vantagem de uma vez, com esse lance aqui. Porque, aparentemente, se eu jogasse isso aqui, eu tenho esse lance. E aí eu posso ficar passeando aqui. E não tem muita coisa que ele pode fazer. Mas é bem difícil, eu não ia acertar isso. Não ia acertar mesmo. Eu joguei bispo aqui, que também... Que volta a perder. E ele jogou isso aqui, que volta a empatar. Aí... O certo aqui era tirar o bispo pra algum lugar aqui e entrar naquelas sequências, mas eu voltei meu bispo pra cá, o que volta a perder. E aí dessa vez ele encontrou o caminho pra vitória, que é conseguir esse peão e aí avançar o peão. E aí eu abandonei no lance 101, porque agora o mate é inevitável. Se eu voltar aqui, ele faz isso. E aí eu levo o mate de qualquer jeito. Pode ser assim, mas pode ser assim também. E assim também levo o mate. Enfim. Eu quase ganhei. Eu tinha que ter achado o lance E7, que era um lance extremamente fácil. Mas eu não achei. E é isso. Isso aí foi a terceira rodada. Foi a segunda rodada. Tô com 2 derrotas, então. E aí, agora eu jogo de pretas contra a Bárbara Araújo, que também é mestre. E aí... Eu vi que ela jogava inglesa. Mas... Eu não gosto de jogar contra a inglesa, então eu tento puxar pra Índia do Rei. E aí eu tentei escolher um setup que ia pra Índia do Rei por transposição. Então, se eu jogar as coisas mais ou menos nessa ordem aqui, eu vou pra exatamente a posição que eu quero. Aqui. Que é a variante do fianqueto, da Índia do Rei. Aqui o Lichess não pegou a transposição, mas... Enfim, eu já tive essa exata posição contra o Samuel Boanerges. Eu ganhei. Não. Eu já tive essa posição antes. Eu acho que eu já tive essa posição contra o Samuel 1 ou 2 vezes, que eu já joguei 2 vezes contra ele de pretas, Índia do Rei. Enfim. Esse aqui é o lance. E aí... depois de cavalo E1... o lance que eu gosto de jogar é dama C8, que é um lance meio misterioso. Eu acho que é meio invenção minha esse lance. É óbvio que já foi jogado antes, mas eu não tinha pesquisado. Só que eu joguei isso contra o Samuel. A ideia é que quando eu jogo E4... primeiro, esse lance aqui ele ameaça E4, né? E aí eu não quero tirar meu bispo agora. O lance certo de jogar aqui... O lance certo não, o lance mais fino aqui é D5, o que eu sabia, só que eu queria sair um pouco da teoria. Aí eu joguei isso. E a ideia é que depois de E4 você troca o bispo forçadamente. E aí é que eu joguei E5
que é um lance normal da Índia do Rei, mas era melhor ter jogado B5, que também faz todo sentido. Porque eu quero jogar isso e... Na verdade eu não quero jogar isso agora, né? Mas enfim, não pode capturar porque eu tenho esse lance. E sei lá, eu quero jogar dama aqui, eu quero fazer muitas coisas. Joguei E5, aí D5. Aí eu tomei, joguei dama aqui, porque eu tô ameaçando esse peão. E aí ela jogou F3, o que segura bem. Mas, enfim, eu acho que minha dama tá bem aqui. Eu acho que eu consigo levar meu cavalo aqui, levar esse cavalo aqui, botar uma torre aqui, jogar F5. Esse era todo o meu plano. Então eu sei que eu tô um pouco pior, mas se eu conseguir executar esse plano, tá tranquilo. Eu consigo pelo menos igualar e talvez lutar pela vitória. Então comecei a colocar meu plano em prática, trocando umas peças aqui. Aí ameacei um peão, ela protegeu. Aí agora eu vou reposicionar meu cavalo. Aí agora ela tentou expulsar minha dama. E aqui ela cometeu uma decisão estrategicamente ruim. Porque minhas partidas são muito táticas, mas isso aqui é estratégia. Ela resolveu oferecer troca de damas. E aí, eu entendo por que ela fez isso. Porque ela pensou assim, a gente vai pra um final onde nós dois temos bispos de casa preta e esses peões aqui estão impedindo meu bispo de mover direito. Então vai ser muito difícil colocar meu bispo pra jogo. E o bispo dela ainda tem a casa dos meus peões, então ela vai começar a ameaçar. O cavalo dela vai tentar chegar aqui. Eu entendo, só que eu acho que eu pensei um passo além. Eu pensei o seguinte: minha torre tá chegando. A única coisa que eu tenho que... E meu cavalo tá chegando também. A única coisa que eu tenho que me importar aqui é jogar A6. Então, eu aceitei a troca. Aí eu joguei F5. E aí eu sabia que ela queria fazer isso. Só que eu não queria jogar A6 agora. Mas joguei F5. E aí F4. E aí agora A6. Que é... Não era isso que eu queria colocar. A6, que é uma jogada necessária, praticamente a única aqui. Então, a ideia é que nesse final eu quero misturar planos na ala do rei, que é aqui, e na ala da dama, que é aqui. Então, eu quero infiltrar minhas peças aqui. E eu quero usar a ala da dama como distração para talvez depois tentar abrir a ala do rei e desenvolver meu bispo de algum jeito. Eu ainda não sei se meu bispo vai pra cá ou se meu bispo vai... ou alguma coisa aqui vai abrir pro meu bispo, mas não tô preocupado com isso agora, porque eu tenho ameaças boas. Então... B4 aqui, ela jogou. E aí eu comecei a infiltrar com o meu cavalo. Ela... aqui toca o peão, né? E aí... aqui eu joguei um lance... que faz uma ameaça forte, né? Que é tomar o bispo, porque depois o cavalo vai ficar solto. Só que depois disso eu joguei um lance bem sutil que é B6. Meu raciocínio com B6 foi o seguinte: se eu jogar algum outro lance, por exemplo H5, ela quer jogar isso. E aí, se eu jogar algo do tipo isso, ela pode ter algum lance assim e depois o cavalo dela entra. Então, se eu jogar B6, se ela jogar B5, eu jogar A5. Se ela jogar A5, eu jogo B5 e fecha pra sempre essa casa pro cavalo. Então, esse foi o raciocínio por trás de B6. Aqui ela jogou G4.
Que eu pensei assim, isso abre uma avenida aqui pro meu bispo, né? Então eu joguei logo o bispo F6. Ela jogou a torre lá pra A2. E eu joguei H5. Claro, meu bispo não pode mais entrar aqui. Eu joguei H5. Que parece que não é tão bom, mas não dá pra entender muito porquê, não. E aí... Ela jogou H3 e Rei F7, que eu achei um lance muito legal. O computador não gosta muito, mas Rei F7 tá dizendo o seguinte. Eu posso abrir aqui essa coluna e colocar minha torre aqui. Ou então, se você abrir a coluna, eu coloco minha torre aqui. Então é um lance versátil. Gostei bastante desse lance. Tem que lembrar que o computador não gostou muito, mas tava... Ele dá 50... Ele dá meio peão aqui de diferença para os dois lances. Então... ela foi tentar buscar contra-jogo com torre C1. E eu joguei esse cheque aqui, porque agora esse cavalo aqui tá cravado. A torre tá sem proteção. Então... e tinha assim, uma variante engraçada aqui. Se ela jogasse isso, eu podia sacrificar aqui. Opa, aqui não. Não sei. Não sei nem se funcionava isso aqui. Enfim, ela fugiu pra cá. E aí eu pensei, vou dobrar aqui. Vou dobrar as torres pra aumentar a pressão. E vou ativar meu bispo aqui também. Então dei esse cheque. Eu sabia que o rei ia proteger esse bispo, que era uma coisa que eu não gostava tanto, mas eu não vi maneira de evitar. Eu preferi ativar meu bispo do que impedir esse plano dela. E aí eu voltei meu cavalo, porque eu não quero que meu cavalo seja fuzilado e ainda leve um peão de brinde aqui. Claro, não agora, porque senão essa torre aqui cai. Esse cavalo aqui cai. Então voltei meu cavalo. E aí ela jogou esse lance. E aí eu tomo. E bispo aqui. Era a minha ideia. Ameaçando esse espeto aqui. E... Enfim, isso era a minha ideia. Mas aparentemente não funciona por conta desse lance, que eu realmente não vi. A ideia é que se eu tomar aqui, tem um... Como que é? Não. Aqui é... Eu confundi. Não funciona porque o rei foge pra cá. E aí o que eu joguei foi isso. E aí agora sim esse lance. Porque se eu tomar aqui, tem esse intermediário aqui, que é um duplo. E aí... Sei lá, se eu fugir pra cá, tem... Como que eu tomo agora? Esse lance. E aí... Não, eu tô meio confuso. Aqui. Aqui. E eu tomo aqui. Eu tô com um peão a mais. Ela tá com um peão a mais? Eu não sei. Enfim, ela não viu isso também. Ela jogou esse lance, que me deixa infiltrar aqui com a torre. E agora vem uma parte muito interessante dos meus planos aqui. Que é o seguinte. Eu falei que eu queria usar a ala da dama como distração. E foi isso que eu fiz, porque eu quero atacar mesmo na ala do rei. Então eu joguei H por G, e agora essa coluna aqui tá aberta. Só que eu não coloco minha torre lá ainda. Eu dou um cheque antes pra forçar o rei a vir pra cá. E aí agora eu vou ter essa ameaça. E agora eu coloco minha torre lá. Aí rei F1. Torre H3 ameaçando esse peão. Rei G2 defendendo o peão. E agora o peão vai cair. Só que eu percebi que eu não preciso capturar o peão.
Eu tenho um plano muito bonito aqui, um mate muito bonito, que é simplesmente voltar essa torre calmamente pra lá, e ela vai dar o mate em alguns lances. Então eu fui lá e, em vez de pegar o peão grátis aqui, que eu podia realmente ter capturado, eu só joguei torre C5, não, torre C4, torre C8, e aí aqui é mate em 2. Isso aqui é mate. Então, jogo bonito, minha primeira vitória aí no campeonato. Acho que foi uma partida bem jogada, mas com umas falhas assim de entendimento dos dois lados. Aquele final lá, ela não sabia avaliar muito bem, eu também não sabia avaliar muito bem. Um pouco de falhas táticas aí no momento que ela estava ganhando com o cavalo B5, mas mostra um xadrez um pouco melhorado em relação principalmente à primeira rodada. E foi essa rodada foi no mesmo dia, foi na verdade 1 hora depois desse jogo aqui de 101 lances, então eu tava um pouco cansado, mas enfim, foi a terceira rodada. Tá bom, vamos pra partida 4 aqui. Essa eu joguei contra o Ricardo Gardel, que é um cara unrated, mas tudo bem. Fui de E4 de novo, só que aí contra a siciliana dele eu não joguei a Lapin de novo. Eu joguei o Gambito Smith Morra, que é um dos meus favoritos, e ele aceitou, o que é sempre bom. Ele jogou esses lances normais aqui, E6 e A6, que são lances extremamente normais. E aí, depois... Isso aqui ainda estava bem teórico para mim. Talvez... Não tão teórico de verdade, porque ele tinha que ter jogado esse lance aqui em algum momento. Enfim... fiz lances normais aqui de desenvolvimento. E pronto. Essa aqui foi uma posição crítica, porque eu senti que tinha muitas coisas pra fazer. Sempre tem um tema de sacrificar o cavalo aqui em D5 nessa abertura. Eu conheci esse tema e eu cogitei essa possibilidade, só que eu não tinha visto as continuações. Se tomar de peão, leva um cheque aqui, e aí tem que bloquear o cheque. Mas a questão que eu não tinha visto é como continuar depois disso. Porque eu pensei, beleza, se eu jogar torre aqui, aí, não sei, pode ter cavalo aqui. E aí, não sei, eu acho que dá pra voltar aqui pra defender. Não sei. Eu pensei assim, não é muito claro. Opa! Eu pendurei esse bispo, calma. Voltar, por exemplo... nem que seja aqui. Aí eu pensei... Tem compensação, mas não tô conseguindo calcular direito. Aparentemente tá totalmente ganho. O melhor mesmo é abandonar o bispo. Tudo bem então. Eu não vi isso, mas meu cálculo esse dia não tava muito bom por algum motivo. E tinha um lance ainda melhor, segundo o computador, que é esse. Porque ele ataca a dama e quando você tira a dama, tem esse, que é mais rápido ainda do que torre 1, porque ganha um tempo na dama, né? Tá ameaçando mate, então tem que rocar e perder completamente
o bispo aqui. Então, na verdade, pera, acho que toma assim, né? Não sei, tô um pouco confuso. Qualquer coisa ganha, impressionante. Mas enfim, não foi isso que aconteceu. Eu tentei um plano muito mais primitivo. Foi um plano muito estranho, mas que já tinha funcionado em uma outra partida, 1 ou 2 anos atrás, que foi jogar cavalo aqui. O computador não gosta, mas tá igualado. E depois jogar bispo aqui, toma de cavalo. Jogou G6. E aí eu tenho cavalo aqui, toma. E agora eu tenho muitas ameaças. Por exemplo, se ele jogar cavalo aqui, aí eu posso tomar aqui e jogar, por exemplo, isso. E eu tô ameaça no mate e vou ganhar o bispo. Se ele jogar cavalo aqui, por exemplo, aí eu tenho esse duplo aqui. Ele jogou cavalo aqui, que é quase a mesma coisa. Eu tenho esse duplo aqui. E aí eu ganho de volta uma peça, porque eu sacrifiquei, né? Um bispo. Então, não é que eu tô com uma torre inteira a mais. Eu tô com uma qualidade a mais. E aí, aqui a posição tá bem ganha, só que eu ainda tenho que coordenar minhas peças. Só que ele facilitou bastante esse processo com dama aqui, porque aí eu jogo torre por bispo, torre por C8 aqui. Bonito o lance. Dou um duplo na torre e ganho a torre de volta. E aqui eu fui bem preciso nesse final. Eu dou um cheque aqui. E agora eu ameacei mate. Pra defender ele tem que capturar esse peão aqui, porque agora ele defende o mate. Eu dou um duplo no rei e no cavalo, o que é uma coisa extremamente rara. Porque em condições normais você pode capturar o cavalo, só que aqui é mate. Então ele ia ter que provavelmente jogar isso aqui, e depois isso, e depois isso, e ia ficar muito triste pra ele, então ele resolveu abandonar mesmo quando eu dei esse duplo. Então essa partida foi bem melhor. Eu não vi, meu cálculo não estava bom, mas aparentemente eu acertei. Eu acertei algumas ideias, misturando temas que eu conhecia e temas que tipo, temas da abertura, temas que já aconteceram comigo antes, e foi uma vitória até legal. Por fim, a gente tem aqui a quinta rodada. Eu fui de pretas, então 3 vezes pretas, contra o Hélio Saito, de uns 1800, quase 1800 de rating. E aí eu, contra E4, eu não joguei minha siciliana, minha tradicional siciliana, eu joguei E5, porque eu vi que ele jogava Rui Lopes, e aí eu queria jogar a defesa Schliemann, que eu gosto bastante. Aqui, se tomasse tá um pouco pior, ele jogou esse. Eu joguei uma linha bem afiada, porque você toma aqui e aqui tem 2 linhas. Eu posso jogar isso, e aí algo assim, ou então algo assim. E tem a linha de jogar D5 antes, que foi o que eu joguei. Porque aí ele tem que ou tirar o cavalo ou ir para uma linha do sacrifício. Ele tirou o cavalo, a linha do sacrifício é essa aqui, que não aconteceu. Ele tirou o cavalo, e aí eu tava muito dentro da teoria ainda. Joguei bispo G4 para ameaçar isso aqui. Então a única é H3. Aí eu troco aqui, desenvolvo aqui, roco. E minha posição tá extremamente boa, porque o meu bispo tá bem posicionado. Eu tenho uma ruptura potencialmente boa aqui.
A coluna F tá aberta, tem um descoberto pra dama, então minha posição tá muito boa. E aqui ele. E além de minha posição tá boa, ele cometeu uma gafe aqui, uma capivarada, porque ele provavelmente confundiu a ordem dos lances. Ele queria ter feito isso, que, como o computador fala, que é uma posição bem mais razoável. O computador ainda prefere as pretas, levemente, mas tá bem mais razoável. Só que a questão é que se ele não troca o cavalo antes, ele leva esse duplo e aí ele perde completamente o bispo. Ele tentou fazer um truque aqui. Se eu jogar algum lance normal aqui, se eu jogar, sei lá, qualquer lance, aí eu perco o cavalo, porque não tenho pra onde sair, mas eu não ia cair nisso, né? Então eu joguei C6 pra ter uma casa de fuga pro cavalo. Ele jogou o cavalo aqui e eu simplesmente voltei o bispo. Ele tomou. E não sei o que esse lance ameaça também, não ameaça nada. Talvez ameaça um cheque chato aqui. Então já ofereci troca de damas na diagonal inteira, porque ele vai ter que tirar a dama daí, que ele não quer trocar, ele tá com peça a menos. E aí eu voltei o cavalo, calmamente. Ele jogou G4, eu joguei E4, porque tem umas linhas que... tipo, se ele toma aqui, eu tenho que tomar de peão, né? Mas, não sei, tem umas linhas que se eu quiser expulsar o cavalo, aqui eu tenho que tomar de torre. Eu não queria que esse peão aqui ficasse fraco. Não queria que esse peão dependesse sempre de ou desse bispo ou desse peão capturando o bispo. Então eu queria me livrar dessa debilidade, joguei isso aqui. E aí ele me ajudou bastante com D4, porque agora a posição dá uma fechada. Joguei bispo H4, abrindo a coluna e ameaçando torre F3. Aí joguei torre F3. E aqui eu acho que foi o melhor lance da partida. Assim, não o mais bonito, mas aqui foi o lance mais importante da partida, porque eu calculei tudo que vai acontecer depois, eu calculei com esse lance, dama C7. Dama C7 faz muita coisa. Coloca a dama nessa diagonal. E ameaça uma dobradinha das torres aqui. Eu poderia ter só capturado aqui, mas dama C7 é um lance que prepara toda a sequência muito bonita que vai vir depois. Então, C4, torre de F8, cavalo G3. E aí vem os lances muito bonitos agora, que eu já tinha visto todos. Cavalo por C4. Vamos lá, o que esse lance ameaça? Esse lance ameaça, por exemplo, se ele toma o cavalo, ameaça isso, e aí não pode nem tomar. Se tomar é mate. Olha isso aqui. Bonito, né? Então... será que dava pra tomar de torre? Eu pensei nesse também. É que ele ia ter que sacrificar a dama. Tá. Então eu pensei assim, ele não vai querer aceitar esse sacrifício, claro. Então ele vai jogar cavalo F5, que é um lance que parece chato. Eu já tinha visto isso antes, lembrando. É um lance que parece chato porque ataca o bispo, então eu não posso ignorar essa ameaça. Só que eu jogo torre de 8 por F5, sacrificando a qualidade pra matar o cavalo. E aí beleza, ele captura. Aí você pensa, beleza, mas o que dá pra fazer aqui? A dama não passa porque tem um peão aqui. A torre não consegue dar um cheque. A dama não tá chegando, sei lá, aqui pra dar um cheque. Como que continua? E a continuação é cavalo E3 cheque, olha que bonito. E aí ele tomou, mas eu não sei o que é melhor pra fazer também. Jogar... eu não sei qual que é o melhor lance. Jogar rei G1. Beleza. Aí...
Mas aí G1 tem esse, né? Eu acho. Não tem isso? Ah, não, porque o rei foge pra cá. Enfim, G1 tem algum jeito aqui de ganhar. Ah, eu posso pegar a torre de volta, né? Tudo bem. Aí ele capturou. E aí tem uma sequência que no mínimo ganha a dama. E ele abandonou aqui. Achei muito bonita essa partida, principalmente por esses últimos lances. Mas é isso, então comecei com 2 derrotas, mas consegui dar a volta e 3 vitórias seguidas. Tô ganhando alguma quantidade de hate, devo estar ganhando, sei lá, 5 pontos, 6, alguma coisa assim. Eu vou passar dos 1740 agora. Queria ter ganhado mais rating, mas tudo bem. Então é isso.